O presidente Lula se reuniu com Arthur Lira no Palácio do Planalto para discutir a taxação das compras internacionais, nessa discussão que está em andamento até agora na Câmara dos Deputados. Repórter André Anelli trazendo as últimas informações. A pergunta, André, será que as autoridades chegaram a algum consenso? Nenhum consenso, viu, Tiago? O presidente da Câmara, Arthur Lira, esteve reunido com o presidente Lula para, então, tratar sobre essa taxação de compras internacionais de até $50, mas não teve nenhum acordo entre as partes. De um lado, Lira tem se posicionado favorável à cobrança em defesa da competitividade da indústria nacional. Por outro lado, o presidente Lula é contrário por considerar que as compras são bugigangas de pequeno valor e que não representam risco ao setor produtivo interno. Diante dessa discordância, Lira afirmou que estava aguardando um posicionamento oficial do governo sobre o assunto para então colocar o tema em votação, como ocorre nesse momento. Se retirar do texto, nós temos aí, não sei se os senhores observaram, duas emendas, uma do PL, outra do Novo, que buscam a isenção para toda a indústria nacional até R$250. O tamanho disso é incalculável. Então, eu não sei se também se controla um assunto desse no plenário. Então, nós estamos com todo cuidado na discussão dessa matéria, para que ela não descambe para as narrativas em detrimento da racionalidade, do equilíbrio, da regulamentação e, principalmente, da manutenção dos empregos desses setores que estão sofrendo. O grande problema para o executivo é que nem mesmo no governo existe consenso a respeito desse tema. Enquanto o presidente Lula é contrário à taxação, a ala econômica defende a cobrança dos impostos como forma de aumentar a arrecadação e, assim, acabar ajudando a diminuir o déficit fiscal nas contas públicas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a isenção das cobranças nas compras de até $50 representa um contrabando que, segundo ele, foi instituído com a anuência do então governo Jair Bolsonaro. O Congresso tem que dar uma resposta a um problema que não foi criado agora. Foi criado pelo governo anterior, que transformou o contrabando em política de Estado. Não se fez nada. É curioso como ninguém cobra isso. O contrabando foi oficializado no Brasil e as coisas tomaram essa proporção. Agora o Congresso está tomando para si a tarefa de mediar. A proposta de taxação das compras de até $50 foi incluída no projeto de lei de mobilidade verde e inovação, o MOVER. Essa medida tem o objetivo de apoiar a descarbonização dos carros brasileiros, o desenvolvimento tecnológico e a competitividade global. A norma ainda dá incentivos fiscais para empresas do ramo automotivo que investem em sustentabilidade e ainda prevê novas obrigações à indústria automotiva para então diminuir o impacto ambiental e assim se dedicar mais justamente à produção sustentável. Como a inclusão de impostos em compras internacionais não tem nada a ver com essa medida, então, que trata justamente do MOVER, o item é chamado de jabuti, incluído no texto. O vice-presidente Geraldo Alckmin, inclusive, hoje aqui no Palácio do Planalto, defendeu que a taxação e o MOVER, essas duas propostas, devem ser votadas de forma separada. A questão dos $50 não é objeto do projeto. O projeto trata de mobilidade verde. O ideal é que fosse analisado separadamente, mas esse é um tema do Congresso. O Congresso será soberano nessa matéria. E na tentativa de formar um meio termo entre o que defende o presidente Lula e os favoráveis à taxação, o relator do MOVER, o deputado federal Átila Lira, apresentou uma proposta agora há pouco, já no início da noite, de 20% de cobrança para essas compras de até $50. Uma proposta, então, de 2/5
em relação ao que ele vinha propondo no seu relatório, que era de 50% de taxação para essas compras pequenas, como avalia então o governo federal. É isso que está em jogo nesse momento lá no Congresso Nacional e o governo acompanhando de perto. Tiago. E André, e rapidamente, já que estamos falando sobre a indústria, foi sancionada uma lei para modernizar o parque industrial do país. Como é que isso vai se dar? Sim, o presidente Lula sancionou praticamente o texto original da lei da depreciação acelerada, ou seja, ele acabou então não fazendo nenhuma grande alteração em relação ao que foi aprovado no Congresso Nacional em abril. Essa medida traz incentivos tributários para a indústria fazer a troca então dos atuais maquinários por novos equipamentos mais modernos e eficientes. De acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin, serão 3 bilhões e 400 milhões de reais em incentivos para as trocas de maquinários nos próximos 2 anos. Alckmin disse acreditar que essa medida vai estimular o aumento de produtividade nas fábricas, além do impacto positivo em eficiência energética. São 3 desafios que estão sendo atingidos. Vão ao encontro de 3 objetivos. O primeiro é aumentar investimento. O Brasil tem baixo investimento sobre o PIB, proporção ao PIB. Então, estimula investimento. Segundo é competitividade e produtividade. Faz crescer com máquinas mais modernas, ter mais produtividade. E o terceiro, eficiência energética. Está dentro do trabalho da transição ecológica. A depreciação permite que as empresas façam o abatimento do valor das novas máquinas adquiridas do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e também da contribuição social sobre o lucro líquido. Esse mecanismo ele já existe, mas ele é feito atualmente em um período maior, de 14 anos em média, que varia de acordo com a máquina. Tiago. É isso, André Anelli, a gente continua acompanhando essa discussão. Até mais tarde, bom trabalho.